A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Traz a sua mão sobre o seu coração. Fecha por um instante os seus olhos na presença do Senhor. Ele está no meio de nós. Ele permanece no meio de nós. E Ele quer realizar ainda no nosso meio coisas maravilhosas, como já fez nessa adoração, mas quer continuar, quer dar sequência. E eu quero orar, Senhor, por essas minhas irmãs que aqui estão, e que são o terreno bom que o Senhor preparou para a semeadura dessa manhã. Eu quero orar pelo coração de cada uma delas, pelas lutas, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas alegrias, pelas vitórias, pelos momentos em que não experimentaram a sua vitória, pelos questionamentos que cada uma traz no coração, pelo sincero desejo de avançar espiritualmente, de experimentar aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Eu as coloco e, colocando-as, eu as apresento diante do seu trono, do trono da sua cruz, do lugar onde o Senhor venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a morte. Eu quero colocar cada uma dessas minhas irmãs aos pés da sua cruz, nesse momento, pedindo que a cada gota do seu sangue precioso possa ser derramado sobre a cabeça delas, sobre a história delas. Mas de uma maneira especial, eu quero suplicar, Senhor, que a palavra que vai ser ministrada nesse momento, a mensagem que o Senhor tem para cada uma delas, possa encontrar o espaço para produzir os frutos que o Senhor mesmo tem para cada uma, individualmente. E mais uma vez eu me aproximo da sua palavra, diante da minha impotência, da minha fraqueza, da minha limitação. Eu quero colocar-me diante da sua palavra, que não é minha, pedindo permissão e autorização para mais uma vez testemunhá-la, pregá-la. Eu submeto a Ti os esquemas, aquilo que eu, diante da sua presença em oração, colhi do Senhor, mas Te dou liberdade para que o Senhor mude todas as coisas, porque a única coisa que eu quero, Senhor, é fazer a Tua vontade. Diga para Jesus agora que você deseja fazer a vontade dEle. Fala para Ele em oração nesse momento. Eu quero, Senhor, a Sua vontade. Ora mais um momento no Espírito. Solta a sua voz. Vai erguendo os seus braços, mesmo sentado. O ministério pode cantar mais uma vez. Me leva à sala do trono. Me leva, Senhor, a esse lugar de revelação. Ministra ao meu coração. Ministra ao coração de cada uma dessas irmãs. Que a sua palavra, ao ser proclamada, possa trazer cura, libertação, operar milagres. Porque nós estamos na sala do trono, numa audiência contigo. E o Senhor revela os seus mistérios ao nosso coração. Me leva, Senhor. Sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Força, mulheres, cantemos. Me leva
só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Fala pra Ele que você quer um encontro com Ele nessa manhã. Só quero Na escuta da palavra, na ministração, na revelação. Só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Esse sempre foi o desejo do coração do ser humano. A história da humanidade revela isso, que desde o princípio, quando lá no jardim, em Éden, os nossos primeiros pais tinham comunhão com Deus, eles esperavam, eles desejavam o encontro de toda a tarde, a brisa da tarde, o encontro de comunhão com Deus. Depois nossos pais romperam com essa amizade por causa do pecado, das origens. Mas em toda a história nós vemos que o homem, o ser humano, se nós formos olhar as antigas culturas, nós vamos ver que o homem buscava a Deus ao seu modo. Muitas vezes na idolatria, buscando falsos deuses. Mas é porque dentro do coração do ser humano sempre existiu esse desejo. Se a gente for na cultura do Egito, nós vemos um homem cego se dirigindo à divindade, pedindo que a divindade lhe restituísse a vista. O meu coração, vai dizer ele, deseja ver-te. Tu me fizeste ver as trevas, cria a luz em mim, que eu te veja. Debruça sobre mim o teu rosto dileto. Eles ainda não tinham a revelação, mas o coração do ser humano já tendia para Deus. Quando a gente vai estudar as regiões da Mesopotâmia, nós vamos ver nas culturas antigas que eles tinham um relacionamento com a divindade, com Deus, percebendo-se muitas vezes no coração um sentido de culpa, até mesmo se sentiam paralisados pela culpa. Mas quando nós tocamos nas orações que eles faziam, nós vemos que apesar daquele sentimento de culpa, eles não tinham falta de esperança. No coração existia a esperança do perdão de um Deus, de uma divindade indulgente. Estou fazendo um caminho com vocês. Depois, quando nós vamos na Grécia antiga, Platão testemunha uma oração que o seu mestre Sócrates fazia à divindade. Olha que prece bonita. Fazei que eu seja bonito dentro, que eu considero rico quem é sábio, e que dinheiro eu só possua quanto o sábio puder tomar e levar. Não peço nada mais. Se a gente for olhar para o Olimpo, nós vimos lá no Olimpo
toda a questão da mitologia, dos deuses do Olimpo, eles se referiam à divindade, porque o coração do ser humano sempre teve o desejo por Deus. Depois, nos romanos, no Império Romano, eu trouxe aqui uma oração de um imperador chamado Marco Aurélio, que também era filósofo. E Marco Aurélio vai orar assim à divindade: quem te disse, dizendo para o seu povo, quem te disse que os deuses não ajudam, inclusive naquilo que depende de nós? Portanto, começa a pedir e verás. Nós vamos percebendo, ao olhar para as culturas, ao olhar para a antiguidade, que a consciência do ser humano sempre teve a sua condição de criatura diante do outro, diante de Deus, diante daquele que é superior, que é a fonte de todo bem. A dimensão religiosa sempre esteve presente e inscrito no coração do homem. E aí o Catecismo da Igreja Católica, no número 27, vai dizer que Deus deixou inscrito no coração do homem o desejo por ele, porque Deus criou o homem para ele. E o homem, quando eu falo aqui, é o ser humano, homem e mulher. Essa dimensão religiosa. Mas toda a revelação foi purificando o relacionamento da humanidade com Deus, até chegar à plenitude dos tempos. E qual é a plenitude dos tempos? Até chegar à revelação plena em Jesus. E aí, em Jesus, o ser humano se torna capaz de se aproximar de Deus com profundidade e intimidade, porque em Jesus nós entendemos que nós somos filhos. Diga, eu sou filha. Diga mais uma vez, eu sou filha. E Deus é meu pai. Eu sou filha. E Deus é meu pai. Diga para quem está do seu lado, você é filha. E Deus é seu pai. A plenitude da revelação, a plenitude dos tempos, Jesus faz com que a humanidade tenha esse salto para ter uma relação com Deus bem diferente. Quando a gente olha na história, até mesmo dos hebreus, que nem pronunciavam o nome de Deus, mas Jesus nos faz experimentar a paternidade, a filiação. Eu queria que você pegasse a carta aos Hebreus, no capítulo 4, Hebreus 4, 14, amém? Quanto a nós, temos um sumo sacerdote iminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na profissão da fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. Versículo 16. Aproximemo-nos então seguros e confiantes do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Foi exatamente isso, minhas queridas, minhas filhas, que Jesus conquistou para nós e para vocês. E nessa conferência nós precisamos ter essa consciência. Vocês precisam ter essa consciência, mulheres. Vocês têm acesso direto ao trono de Deus, conquistado pelo sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Vocês têm acesso ao trono de Deus para conquistar de Deus misericórdia e a graça no tempo oportuno.
Por isso nós ousadamente estamos declarando nesta conferência, elas oram. Eu não escutei. Elas oram e o céu responde, porque você tem acesso ao trono de Deus. Você tem acesso direto ao coração de Deus. Eu estava rezando por essa conferência e chegou para mim um texto que aquele site Aletheia, que é um site católico, postou. E eu falei, olha que isso tem a ver conosco. Nós temos acesso direto ao trono de Deus. Mas escuta esse texto, que é uma alusão àquilo que muitas vezes o nosso inimigo tenta fazer conosco, com vocês, mulheres, para afastarem vocês desse trono da graça, desse lugar precioso de revelação, desse lugar da manifestação do sobrenatural, onde nós podemos mudar a história. Satanás fez uma convenção universal de demônios. Em seu discurso de abertura, ele disse: não podemos evitar diretamente que os cristãos vão à igreja, nem que leiam suas Bíblias e conheçam a verdade. Se tentarmos tirar isso deles diretamente, seremos expostos. Tampouco podemos evitar diretamente que se entreguem a uma relação íntima com o seu Salvador. Ao mesmo tempo, sabemos que se chegarem a isso, o nosso poder sobre eles acabará. Veja o discurso do chefe dos demônios. Se eles chegarem à intimidade com o seu Salvador, o nosso poder acabará. Mas aí ele instrui no seu discurso: mas há algo que podemos fazer e que sempre nos deu resultado. Deixemos que eles acreditem que são bons cristãos. Deixemos que façam coisas por Cristo quando sentirem vontade. Mas roubemos seu tempo. Isso é o que eu quero que façam. Distraiam-nos durante o dia inteiro, para que não mantenham a sua conexão com o seu Senhor. Mas como fazer isso? Mantenham-nos ocupados em trivialidades da vida e inventem inúmeras estratégias para ocupar suas mentes. Façam que eles gastem. Convençam-nos a trabalhar por longas horas todos os dias, 10 a 12 horas por dia, para que mantenham esse estilo de vida vazio. Evitem que passem tempo com os filhos. Sobrecarreguem suas mentes, para que não consigam ouvir aquela voz calma de Deus. Façam que escutem muita rádio, muitas músicas o tempo todo, que mantenham os aparelhos ligados constantemente, seja TV, computadores, celulares. O importante é mantê-los distraídos com as nossas seduções. Eles nem perceberão que estão sendo tentados. Com isso eles viverão ocupados e ansiosos. Não conseguirão escutar a Deus e muito menos deixar-se guiar por Ele. Encham as mesas com revistas. Bombardeiam-nos com notícias da atualidade o tempo todo. Invadam as ruas com anúncios publicitários. Inundem-nos de propagandas inúteis que ofereçam produtos gratuitos, serviços e falsas esperanças. Apresentem lindas e magras modelos nas revistas, filmes e televisões, para que pensem que a beleza exterior é mais importante. E fiquem insatisfeitas consigo mesmas e com os seus cônjuges. Substituam as festas religiosas por costumes pagãos. Ao invés do Natal, o Papai Noel. Ao invés de todos os santos, o Halloween. Ao invés da quaresma, prolongue o carnaval e as festas sensuais.
eles cairão facilmente. Que nem se fale em morte, pecado, nem nada disso. Que não se lembrem dessas realidades. Ofereçam coelhinhos e chocolates na Páscoa. Mesmo em seu tempo livre, é preciso mantê-los muito ocupados, tentando fazer 1000 coisas. Que não consigam contemplar o reflexo de Deus na natureza. Que quando voltem para casa estejam exaustos. Mantenham-nos ocupados, ocupados, ocupados. Encham suas vidas com coisas, ainda que sejam boas, para que não tenham tempo para oração. Assim, em pouco tempo, eles estarão trabalhando com suas próprias forças somente. Sacrificarão a sua saúde, a sua família. Quando forem para alguma reunião ou atividade espiritual, que estejam atentos às fofocas e ao que acontece ao redor deles e não consigam prestar atenção no essencial. Sigam estas ordens e eles serão seduzidos por nós e se esquecerão da presença e do amor de Deus caindo na nossa armadilha. Minhas queridas, Jesus conquistou para nós, para cada uma de vocês, o acesso ao trono da graça de Deus. Mas se vocês, pode aplaudir forte, mas se vocês não estiverem atentas, aquilo que, de uma maneira brilhante, a pessoa que escreveu esse texto, vendo a realidade atual, vai acontecer com vocês, mulheres de Pentecostes. Ao invés de terem acesso ao trono da graça de Deus, vão acessando tantas coisas dessa vida, que não são forjadas ali aos pés de Jesus, para que exatamente aquilo que nós estamos liberando como palavra de autoridade nessa conferência aconteça. O nosso inimigo não quer que nós estejamos convencidos, que vocês estejam convencidas de que se vocês orarem, o que acontece? O céu responde, o céu responderá. Vocês precisam estar atentas a esse movimento do inimigo que é muito sutil, invisível, para afastar vocês da presença do trono da revelação de Deus, do lugar onde nós conquistamos em primeiro lugar a nossa transformação, onde o nosso caráter vai sendo forjado, onde Deus vai nos colocando no lugar de honra da presença dEle, não no lugar de honra dos homens, onde Deus vai trabalhando na nossa alma, fazendo com que nós cresçamos espiritualmente, fazendo com que vocês cresçam, avancem, e aí tenham a coragem de se posicionarem onde vocês foram colocadas por Deus para serem agentes proféticos de transformação. Deus conta com você. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: Deus conta com você, minha irmã. Balança a mão dela, elas oram. E o céu responde. Balança a mão dessa irmã e diga: elas oram. E o céu responde. O céu está atento à sua oração, mulher. O céu está atento, esperando a ousadia da sua oração para transformar todas as realidades da sua vida e as estruturas que precisam ser transformadas. Eu creio, elas oram, o céu responde. Aleluia. Eu creio. Pode aplaudir se você acredita. O burrinho de Jesus, São João Maria Vianney, vai dizer assim:
Quando o diabo quer acabar com uma alma, começa tirando dela o gosto pela oração. Porque o diabo sabe, se nós nos posicionarmos, o que nós somos capazes de fazer diante do trono de Deus. Nós somos capazes de obter resposta de transformação, de mudança até para esta nação e para todas as nações da terra. E o diabo coloca essas realidades que eu trabalhei aqui nesse texto para nos roubar daquilo que é a nossa herança. Vai lá em Gálatas. Deus ministrava ao meu coração, enquanto eu me preparava, a palavra maturidade. É necessário, mulheres de Pentecostes, adentrarem um tempo de maturidade para que isso que nós estamos declarando, elas oram e o céu responde, aconteça verdadeiramente na nossa vida. Gálatas 4, versículo 1, amém? Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. Eu queria que você lesse essa frase. Leia em voz alta. Aqui já está a chave, meus queridos. Aqui já está a chave, minhas queridas. Deus não dá para os imaturos, para as crianças, espiritualmente, a herança a qual elas têm direito. Você já pegou um vidro de remédio que está escrito assim, mantenha distante das crianças? Já? O remédio é ruim? Não, ele é para cura. Mas a criança pode pegar e tomar aquele remédio excessivamente, e aquele remédio vai fazer bem ou mal? Mal. Eu quero dizer, muitos que se levantaram ainda no tempo da imaturidade caíram, porque não estavam preparados para aquilo que Deus tinha para eles. Porque ainda não tinham sido forjados. Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada do escravo. Ele é filho, mas ele não se diferencia do escravo. Ele ainda não pode, ele ainda não tem o direito de pegar a herança. Olha para aquele filho pródigo: pai, me dá a herança. Não era o tempo. E o que aconteceu? Ele se deu bem com a herança que ele pegou? Não, não era o tempo. Ele não se diferencia em nada do escravo, embora já seja dono de todos os bens. Você e eu somos donos de todos os bens que Cristo Jesus conquistou para nós no céu. Mas nós só vamos adquirir, minhas filhas, os bens se nós fizermos um caminho de maturidade. Versículo 2, é que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo Pai. Assim nós também, que éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do cosmos. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos. Todos recebemos a dignidade de filhas. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Se nós compreendermos esse processo, que nós precisamos passar pela maturidade espiritual, que nós precisamos deixar o leitinho e começar a nos alimentar de comidas mais fortes,
E essa maturidade se dá pelo desejo, pela busca, não é natural como uma criança que mama no peito da mãe até certa idade, daí a pouco ela já não vai mais beber leite, ela vai começar a comer. No mundo espiritual não é natural, é de desejo e de empenho. É o preço a pagar. Tem um preço a pagar para avançar espiritualmente na maturidade espiritual, para aí sim se apossar da herança conquistada por Cristo. E gente, não é pouca coisa não, a maior herança conquistada por Cristo para nós é a filiação divina. Nós somos filhos de Deus, começamos a participar do caráter de Deus, do poder de Deus. E aí, se nós adentramos no caminho da maturidade, nós vamos tocar diretamente nessa moção, nós vamos tocar diretamente naquilo que Deus tem para nós. Vamos sair da imaturidade e assumir a maturidade e entender. Se eu oro, o céu vai responder, porque eu sou filho e já estou num nível espiritual que eu posso pegar a herança que Deus tem para mim diante da presença dEle. Você está entendendo o que Deus está ministrando ao seu coração? Existe um momento importante, uma virada, e eu creio que neste momento da nossa conferência é fundamental você entender isso, porque aí depois tem o outro filho mais velho. E aí tem muita gente na igreja no psicologismo do cabrito. Mas o Senhor não me deu nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Mas criatura, você não amadureceu não. Tudo que é meu é seu. O outro imaturo pediu a herança, você ficou e não se aproveitou da herança. Tudo que é meu é seu. Você é filho, você tem direito. Você é filha, minha querida, você tem direitos diante do seu pai. Mas esses direitos, eles só se tornam concretos na vida de uma mulher de Deus quando ela sai do leitinho e começa a comer comida sólida diante de Deus, começa a se aproveitar do sofrimento, das provas, das dores, como força de trabalho de Deus na sua vida, no seu caráter. Quando sai daquela vidinha de querer chamar a atenção de todo mundo, com aquela carinha de piedade, e começa a caminhar na maturidade emocional e espiritual, ter envergadura. Mulheres com envergadura, mulheres de Pentecostes têm que ter como modelo a Virgem Maria, que não se envergou diante da cruz, mas esteve ali com a envergadura de alguém que caminhou na maturidade espiritual e entendeu a herança, entendeu o chamado, entendeu a convocação. E quando eu olho para Maria, eu preciso dizer para jovens que estão aqui, maturidade espiritual não diz de idade cronológica, mas diz de preço pago diante de Jesus, diz de joelhos dobrados, diz de relação no secreto, diz de renúncia. Eu fico olhando, todo mundo se encanta com Santa Teresa d'Ávila, eu sou devotíssimo de Santa Teresa d'Ávila, ela é minha amiga. Mas Teresa d'Ávila demorou 20 anos para começar o processo. Terezinha com 15 entrou no Carmelo e rapidinho ela já entrou no mistério da maturidade espiritual. Morreu com 24. De 15 aos 24. Ela chegou no alto grau de maturidade espiritual, de relacionamento com Deus, de conquista, de resposta de Deus, do mais alto dos céus. Ela orava e Deus respondia. Terezinha fazia intercessão profética, a gente fala de intercessão profética hoje, mas Terezinha estava lá, Deus revelava para ela quem ela tinha que orar, pelo padre, pelo seminarista, ela mandava a carta de pau.
porque tinha maturidade, tinha envergadura, sofria, mas oferecia os seus sofrimentos a Deus, estava ali no secreto, na comunhão com Deus. Não existe maturidade sem a oração no secreto, sem a busca por Deus, na humildade daquele que se reconhece nada, daquela que se reconhece nada e se coloca diante do tudo, sabendo que é Ele que pode todas as coisas. Sabe por que muitas vezes tem gente que fala assim: ai padre, eu queria tanto ser como os apóstolos. A palavra diz que onde Pedro passava, a sombra dele curava. Por que isso não acontece comigo? Sabe por que não acontece? Nós estamos ainda num nível de imaturidade tão grande que se a minha sombra curasse, eu ia querer incenso para mim. Sou eu. E aí começa a ficar, nossa, tem que andar até com segurança, porque sou eu. Quase um Henrique Cristo. Olha a maturidade dos apóstolos. Quando alguém vinha querer incensar, sacrificar um animal, foi ele, não fui eu. Foi ele, não fui eu. Isso é maturidade. Isso é envergadura espiritual. Vai lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o espírito que por adoção vos torna filhos, e no qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiro. Mas nenhum herdeiro pode tomar posse da herança na imaturidade. Falando cronologicamente, não pode. Espiritualmente, eu digo para você, apesar de sermos filhos, se nós não caminharmos, se vocês, minhas filhas, não caminharem na maturidade espiritual, vocês não vão pegar a herança, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer fazer. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, veja isso. Fala para quem está do seu lado, você é herdeira de Deus, querida. Aleluia. Dá um sorriso para ela de novo e diga: ei, amada do Senhor, você é herdeira. Aleluia, herdeira de Deus. Herdeira de Deus. É muito mais do que a fortuna do Bill Gates. Você sabe o que é ser herdeiro de Deus? É ser herdeiro de tudo aquilo que Ele tem, de tudo aquilo que Ele possui, de tudo aquilo que Ele é, de tudo aquilo que Ele faz. Mas só aquele que chegou no nível da maturidade vai experimentar. Somos também co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. O que Paulo está dizendo aqui? Se de fato nós sofremos com Ele. A maturidade tem um preço a ser pago por ela. Eu não vou aqui enganar vocês. Minhas filhas, a maturidade existe um preço a ser pago por ela. Se sofremos com Ele, se eu sofro para adequar meu tempo a Ele, se eu sofro aquilo que faltou à cruz dele, com enfermidades, com perseguições, com lutas, com dificuldades dentro da minha casa, Deus está trabalhando para que eu amadureça e tenha condição de experimentar a herança ainda aqui nessa terra. O poder dele ainda aqui nessa terra. Mas isso se conquista com humildade.
Vocês conhecem a história daquela mulher cananeia que se aproxima de Jesus, Mateus 15, 26. E Jesus fala: eu não posso tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. Jesus estava chamando ela de cadela simplesmente? Claro que não, entenda. Talvez alguém vai até se sentir ofendido do que eu vou falar aqui agora. Mas Jesus estava dizendo: apesar do cachorrinho estar na casa do filho, ele não faz parte da família. Talvez você tenha um cachorro que está até querendo colocar o seu sobrenome nele. Pelo amor de Deus. O seu cachorrinho é bonitinho, é gostosinho, você até gosta dele, cheirosinho, né? Você leva lá no pet para cuidar dele. Mas ele não faz parte da família. Ele está lá, ele alegra, ele cheira quando a gente chega, pula na gente, lambe, mas ele não é membro da família, ele não tem DNA. O seu DNA, querido, leva lá para fazer o exame de DNA, ele não tem. Ele é engraçadinho, a gente tem que cuidar deles, mas não faz parte da família. Jesus está dizendo: o que eu vim trazer para os filhos. Apesar de você estar aqui na terra de Israel, você está na casa do povo eleito, mas você não faz parte do povo eleito. É como o cachorrinho, não é da família. Está na casa, mas não é da família. E aí ela diz: mas eu aceito comer as migalhas que caem da mesa dos filhos. Humildade. Naquela hora, com aquela palavra, a unção de Deus cai sobre a filha daquela mulher. Elas oram. Olha a maturidade dessa pagã. Sou uma cadelinha, eu como as migalhas. E o que ela conquistou por aquela oração? A resposta do céu. O caminho de maturidade passa por essa dinâmica da humildade, de se colocar humilde diante de Deus. Não sou eu que dou a ordem, é Deus que faz acontecer. Não sou eu que determino, é Deus que determina diante da minha humildade, da minha maturidade. Porque Deus não dá muitas coisas para nós, porque nós não temos maturidade para aguentar aquilo que Ele quer dar. Nós não temos envergadura espiritual, nós não gastamos tempo no secreto, na intimidade. E aí ia ser um estado de euforia que Deus poderia nos perder, Deus poderia perder você. Por isso, o filho, apesar de ser filho, quando ainda está na fase da criança, ele é como escravo, ele não tem ainda o direito à herança. Mas é necessário fazer esse caminho de maturidade para nós experimentarmos concretamente, para vocês experimentarem concretamente na vida de vocês aquilo que nós estamos determinando nessa conferência. Mas eu queria apresentar 3 modelos de mulheres na Bíblia que conquistaram uma maturidade. E depois de um longo tempo, foram usadas pelo Senhor. A primeira delas é Judite. Se você tem a sua Bíblia, a Joana falou um pouquinho da Judite ontem. Não vou contar tudo, você já conhece com certeza. A situação era grave. Aquele povo estava cercado, a cidade estava cercada, e eles fizeram ali uma oração. Judite capítulo 7 e 8. Não vou ler tudo, mas eles fizeram uma oração porque a cidade estava cercada pelo inimigo, a cidade de Betúlia. Eles tinham cortado a água, eles iriam morrer de sede se o exército inimigo não entrasse para matar todo mundo. Eles iam morrer de sede e de fome. E eles deram para Deus alguns dias para que Deus agisse. E se Deus não agisse,
eles se entregariam como escravos do inimigo. E aí aquela mulher que teve o seu caráter forjado no secreto, adentrou o nível da maturidade para começar a ser usada como instrumento de transformação da sua nação e do seu povo. E quando nós propomos nesse encontro esse tema, elas oram e o céu responde, é exatamente para que você adentre, minha filha, a esse tempo na sua história, que você comece a cultivar no secreto, para que Deus possa te levantar e te usar como instrumento de salvação para o povo dele, a começar pela sua casa. Você está me entendendo? Ela jejuava todos os dias, vestida de saco. Era uma mulher que buscava a Deus. Era linda, formosa. Uma viúva que se guardou diante de Deus. O versículo 11 do capítulo 8. Quando chegaram, ela chamou os chefes. Ela lhes disse: ouvi-me, chefes dos habitantes de Betúlia, não é correta a palavra que pronunciastes ante Deus e ante o povo neste dia, quando firmastes um juramento pronunciado entre Deus e vós, comprometendo-vos a entregar a cidade aos nossos inimigos. Se dentro de tantos dias o Senhor nosso Deus não nos enviar socorro, quem sois vós que hoje tentastes a Deus e vos pusestes no lugar de Deus em meio aos vossos irmãos? Agora, tentais o Senhor, o Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis coisa alguma. Ela está chamando eles de imaturos. E quantos imaturos fazem isso? Olha, Deus, se o Senhor não fizer em 3 dias, estou mandando você, eu sou Deus, você é meu servo. Não é esse o relacionamento da mulher que ora e o céu responde. Qual é o modelo das mulheres de Pentecostes? A virgem. E o que ela diz? Ele olhou para a humildade de sua serva. O que atraiu os olhos de Deus? A humildade de sua serva. E aí ela continua: agora tentai o Senhor Todo-Poderoso, vós que nunca entendereis coisa alguma, pois não sois capazes de sondar as profundezas do coração humano, nem de captar as razões do seu pensamento. Como então perscrutareis a Deus, que fez todas essas coisas? Conheceríeis o seu pensamento e sondaríeis o seu projeto? Absolutamente, irmãos, não provoqueis o Senhor nosso Deus. Portanto, se não quiser ajudar-nos nestes 5 dias, poder Ele tem, nos dias que quiser, para ajudar-nos, ou então para exterminar-nos diante dos nossos inimigos. Vós, porém, não exijais garantias das vontades do Senhor nosso Deus, pois Deus não é como ser humano para ser intimidado com ameaças ou como alguém que possa ser julgado. E aí continua, e ela vai, ora diante de Deus, já tinha sido ali no secreto, forjada na maturidade, e ela se coloca para expressar toda a beleza da maturidade que Deus gerou no interior dela. Ela vai e vence o inimigo. Mas como ela venceu? Porque ela pagou o preço no secreto. Ela amadureceu aos pés de Deus. E ela sabia, peraí, não somos nós que damos ordem para Deus. Ele faz do jeito dele, como ele quer. Você está entendendo? A maturidade nos leva a entender verdadeiramente que Deus responde, mas talvez a resposta de Deus não seja daquela maneira que nós pensamos. Talvez a resposta de Deus
vai ser como aconteceu com Judite. Deus quer levantar Judites no meio de nós, que vão no nome do Senhor. Ah, mas Deus poderia ter mandado um raio, e queimado todos os inimigos. Claro, mas Ele queria se utilizar da mulher madura para a transformação da nação. Amém? Eu vou fazer no nome dEle, porque eu tenho a herança, eu entendi, eu conheço, eu perscruto o coração, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, eu sei que Ele age, e eu estou em comunhão com Ele, eu comunguei com Ele no secreto, Ele me revelou, Ele me garantiu e eu vou. É dessa maneira que nós temos que entender que elas oram e o céu responde. Uma outra mulher que eu queria apresentar para vocês se chama Esther. Vocês conhecem? Veja como Deus age. Ela foi ocupar o lugar da rainha Vaste, uma judia. E nós precisamos, e quando somos maduros para entender, diante de todas as dificuldades, ela vai dizer, olha, quando eu vesti aquelas vestes, não era aquilo que eu queria no meu coração, eu não tinha amor por aquele rei, mas ela vai entender que Deus colocou-a numa posição, num lugar, exatamente porque Ele tinha um propósito. Diga para quem está do seu lado, ei mulher, princesa, linda, maravilhosa, cheirosa, Deus colocou você num lugar estratégico para que você seja usada para transformações, mudanças. Às vezes, talvez um dia você já tenha dito, eu queria que a minha família fosse igual da minha amiga, mas foi essa família que Deus te deu. O meu emprego, não sei o que lá, foi lá que Deus te colocou. Eu fico imaginando como que a rainha Esther teve que suportar o rei Assuero, com toda aquela pompa, mas porque Deus tinha um propósito. Ela amadureceu aos pés de Deus. E na hora que ela precisou dar o avanço no sobrenatural, quando Mardoqueu mandou o recado, o nosso povo vai ser exterminado, aquela jovem linda se coloca diante de Deus, veste roupas de saco, se penitencia, e ela diz, manda o recado, manda que todos os judeus orem comigo, porque eu estou disposta até mesmo perder a minha vida por causa do meu povo. A pagar o preço, mas ela foi forjada na maturidade, na intimidade, no relacionamento com Deus, naquilo que Deus fez no coração dela, e Deus deu a coragem e a sabedoria de ir até o rei, mesmo correndo risco, porque o rei não a tinha chamado na sala do trono, mas ela entrou, ela foi ousada. E ser como Esther é exatamente isso, na conquista da maturidade, ter a ousadia de entrar no trono de Deus e dizer, salva o meu povo. É ter a coragem de desmascarar as ações do inimigo, como ela desmascarou as ações de Amã, que tramava contra o povo de Deus. Deus quer levantar mulheres com esse nível de envergadura espiritual nesta conferência. Segura na mão de quem está do seu lado. Quem mandou você vir? Veio porque quis. Agora pedala. Agora conquista. Agora busca essa maturidade para receber a herança e tocar concretamente que quando você orar, o céu vai responder.
eu trouxe aqui. Você entendeu o papel de Esté que você precisa assumir? Compreendeu? A maturidade que te faz ousar aquilo que foi conquistado no secreto. Tem uma santa que eu sou muito amigo das mulheres. Eu gosto muito dela, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela vai dizer assim: na noite mais escura surgem os maiores profetas e santos. Nas noites mais escuras surgem os maiores profetas e santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. A gente não vê. Certamente, os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz no livro da história. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. É nós. Certamente, os eventos mais decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz no livro da história. Talvez o seu nome não vai estar em nenhum livro. Segura na mão dessa pessoa aí, olha para ela. Mas diga para ela, com responsabilidade, os momentos mais decisivos do século 21, do ano de 2018, vai peleando de eleição, hein? E do restante dos anos, estão sob a sua responsabilidade. Diga mais uma vez para essa pessoa: estão debaixo da influência da sua oração, do seu jejum, do seu joelho dobrado, da sua entrega, da sua busca. O seu nome não vai estar escrito nos livros de história. O seu nome estará escrito no livro da vida. E lá no céu, quando você chegar diante do livro da vida, você verá todas as orações que você fez, que o céu respondeu, e que o curso da história foi mudado. Aleluia! Você irá influenciar todas as coisas pelo poder da oração. E ela diz: e saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer. Dá uma olhadinha de novo para quem está do seu lado. Os acontecimentos decisivos da nossa vida pessoal é algo que só conheceremos no dia em que tudo que está oculto for revelado para nós. Já pensou você chegar lá no céu e quando a revelação vier, uma chinesinha lá na perseguição ela orou e Deus mudou a sua vida aqui no Brasil? Agora imagina você chegar lá no céu, você orou e alguém se aproximar, você nunca viu, nem mais branca, nem mais preta, nem mais azul, nem mais vermelho, e dizer obrigado, porque foi a sua oração que mudou decisivamente a minha vida. Elas oram, elas oram, elas oram, elas oram. Você acredita que o céu responde?
Se coloca de pé. Segura na mão dessa bênção que está aí do seu lado. Diga para ela: ô glória! Aleluia! Estou procurando aqui uma frase de São Bernardo de Claraval. Por mais fortes que sejam as potências do inferno, a oração é mais forte do que todos os demônios juntos. São Bernardo de Claraval, vou repetir, disse: por mais fortes que sejam as potências do inferno, a oração é mais forte do que todos os demônios juntos. Aleluia. Peguei um outro santo aqui, ó. Eu gosto da santaiada. Nada há de mais poderoso do que uma mulher que reza. Levanta a mão dessa irmã querida, abençoada, que está aí do seu lado. Nós vamos mudar a história da nação brasileira e do mundo, amém? A começar pela sua cidade, amém? A começar pela sua casa, amém? Segurando na mão dessa bênção que está aí do seu lado, feche os seus olhos por um instante na presença do Senhor. Nós temos acesso ao trono da graça. Entra agora diante do trono da graça de Deus. Eu quero entrar diante do trono da graça de Deus pela minha comunidade Canção Nova nessa hora. Por cada realidade, por cada combate espiritual que nós temos vivido, por cada situação difícil que nós temos enfrentado, por toda a luta espiritual. Senhor, eu adentro agora porque o Senhor tem consciência e me vê no secreto. E vê que eu tenho caminhado buscando essa maturidade espiritual para absorver toda a herança que o Senhor tem para mim. E agora, unido a essas milhares de vozes femininas ousadas como Judite, determinadas como Esther, a entregarem a própria vida, se preciso fosse, para a salvação do seu povo, nós queremos nos colocar agora diante do trono da sua presença, diante do trono da sua graça. Nós queremos agora orar e acreditar que o Senhor irá responder o nosso clamor. Então eu quero convidar você, minha irmã, a entrar no juízo agora, no juízo com Deus, na oração com Deus, e a começar a orar com toda a intensidade do seu coração, por aquelas realidades que o Espírito Santo traz agora a você, por aquelas realidades que o Espírito Santo traz ao seu coração, por aquele mover que agora é colocado dentro de você, aquela situação impossível, aquela realidade da sua casa, aquela situação do seu grupo, da sua paróquia, do seu pároco, aquela situação da sua diocese. Coloque-se agora diante do trono de Deus, diante da presença do Altíssimo, com ousadia, e comece a determinar em oração a libertação de todas essas realidades. Comece a determinar a libertação do Brasil. Comece a determinar a visitação poderosa de Deus, com poderoso avivamento sobre a nossa nação. Comece a determinar nessa hora em oração, em clamor, em coragem, em ousadia. Comece a determinar como Judite, comece a determinar como Esther, comece a determinar como Maria, com autoridade. Fazei tudo o que Ele vos disser. Comece, mulher, com a sua alma feminina, com seu coração rendido. Comece a determinar, comece a marchar sobre a conquista de territórios, a conquista de corações, de vidas, de almas, a conquista e a salvação de tantas almas, de
tantos homens, de tantas mulheres que precisam agora da sua oração. Eu quero ouvir o seu clamor, eu quero ouvir o clamor das mulheres de Pentecostes. Comece a conquistar no poder do nome de Jesus e do seu clamor aqueles espaços que foram roubados pelo inimigo, e que agora nós, no nome do Senhor, acreditando que elas oram e o céu responde, nós veremos. Salva traficantes nessa hora, Jesus. Salva prostitutas nessa hora, Jesus. Salva corruptos nessa hora, Jesus. Salva ateus nessa hora, Jesus. Salva satanistas nessa hora, Jesus. Salva padres que estão querendo deixar o ministério nessa hora, Jesus. Salva bispos que estão sendo tentados nessa hora, Jesus. Salva matrimônios nessa hora, Jesus. Salva maridos, salva filhos. Salva nessa hora, Jesus, das correntes, das falsas doutrinas. Salva o Brasil nessa hora, Jesus. A mudança, Jesus. Ouve o clamor dessas mulheres, ouve a intensidade da oração. Salva Deus, salva Deus a sua igreja. Quebra todo espírito de divisão na tua igreja nessa hora, Deus. Vem quebrar, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja, todo esquema, todo lobby, tudo aquilo que não vem do Senhor. Libera libertação, libera cura. Faz, Deus, nesse momento a sua obra. Estabelece, Deus. Deus, faz o seu milagre. Faz. Derruba do trono os poderosos, Deus. Derruba do trono os corruptos, Deus. Começa um novo tempo na nossa nação, Deus. Na nossa vida, na nossa história. Segura na mão dessa irmã, segura forte. Elas oram, o céu responde. 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 O céu está respondendo. 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 O céu responde. Diga para essa irmã:
céu está respondendo. Eu quero concluir, que você continue segurando na mão dessa irmã. Vou contar uma história de uma menina que criou uma envergadura espiritual tão grande desde a sua infância, porque a sua mãe ensinava ela a meditar nas verdades da fé desde os 6 anos de idade. Seu nome é Gema Galgani. E Gema viveu um martírio próprio, um sofrimento. Ela recebeu os estigmas da coroa de espinhos do lado, das mãos, dos pés. Na quinta-feira santa ela recebia, na quinta-feira para sexta-feira ela recebia, na hora da flagelação, os estigmas da flagelação, ao ponto de aparecer os ossos. E ela orava e o céu respondia. E um dia, caminhando por Luca, ela encontrou um pecador, um estrangeiro que estava no fundo do poço. E ela começou a oferecer as dores dela por aquele pecador, pela conversão dele. E quando o diretor espiritual dela veio visitá-la, na quinta-feira eles estavam almoçando. Ela sentiu que ia entrar em êxtase e ela foi para o quarto. E ele foi atrás. E no êxtase, ela começou a combater junto com Jesus pela salvação daquele rapaz. E ela dizia: Jesus, o salve. E Jesus falou: não, ele não quer salvação. E Jesus começou a falar para ela, e ela dizia em voz alta cada um dos pecados que aquele rapaz havia cometido. E o padre ficou impressionado com aquilo, não sabia se era de Deus, se era do demônio. Estava com água benta para jogar nela. E chegou um momento que Gema viu que Jesus não abria a mão, porque não encontrava liberdade no coração daquele rapaz. E aí a Gema disse para Jesus: eu não dou conta, mas eu vou chamar alguém que dá. E ela disse: Virgem Maria, peça ao seu filho Jesus pela conversão desse jovem. Naquela hora a Gema ouviu Jesus dizer: eu não tenho como resistir ao pedido da minha mãe. Ele está salvo. Passaram-se alguns minutos, bateu-se a porta da casa. Quando abriu-se, era aquele pecador que entrou naquela casa e pediu para aquele padre: o senhor me confessa? Aos prantos. E ele diz: te confesso. E o padre foi confessar, e todos os pecados que ele confessou foram aqueles que Gema tinha dito no êxtase. Só faltava um. E o padre disse: você esqueceu desse aqui? E naquela hora aquele jovem se caiu de joelhos, convertido, porque ela orou e o céu respondeu: aleluia. Pode fazer festa, porque o céu escutou a resposta do seu clamor. Aleluia! Quando você não der conta, pede para Maria que ela vai conquistar por você. A terra tem que estremecer quando eu orar. No céu eu tenho que adentrar, pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Pois aquele que ora, amém.